Aleluias, glórias a Deus, graças e paz, irmãos, amém, boa noite a todos, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, neste dia, nesta noite que está iniciando, e nós queremos ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ministrar uma palavra que tem por título: Deus é fiel para completar a sua obra. Deus é fiel para completar a sua obra. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Diz assim o texto bíblico: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou, diga, começou, a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós queremos falar com vocês nesta noite a respeito da obra de Deus, a obra que Deus faz na nossa vida, a obra que Deus inicia na nossa vida, através de um plano que Deus tem para nós, e como esse processo acontece por toda a nossa história. Deus trabalha num aperfeiçoamento da obra dele na nossa vida. Paulo escreve esse texto, a igreja de Filipos, uma igreja que estava na cidade de Filipos, era uma igreja que tinha sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Ele era o fundador desta igreja. Em algum tempo anterior, ele passou por aquela região e ele estabeleceu esta igreja ali. Vocês lembram da história, porque vocês são crentes e os crentes leem a Bíblia, né? Mas vocês lembram que Paulo, então, lá no livro de Atos, ele tem o desejo e a vontade de ir visitar algumas igrejas que eles tinham estabelecido na Ásia Menor, mas ele então tem um sonho, e nesse sonho ele tem a visão de um homem macedônio que fala: Paulo, passa a Macedônia. E ele fala que o Espírito o impediu de irem para a Ásia Menor, e o Espírito então leva Paulo, porque era o desejo de Deus que a Europa fosse evangelizada. E ele então sai da região da Ásia, e ele então vai para a região da Europa, e ele então chega nessa cidade chamada Filipos, e nessa cidade ele conhece uma mulher chamada Lídia, e ele vai para um lugar ali, onde está tendo uma reunião de oração, e ele então evangeliza essa mulher, evangeliza aquelas pessoas que estão ali naquele lugar, e então estabelece-se uma igreja na casa desta mulher. E Paulo passa então um bom tempo do seu ministério naquele lugar, evangelizando pessoas, falando a respeito do evangelho para a vida daquelas pessoas, e ele continua a sua viagem. E agora, numa outra ocasião, então, Paulo está agora preso numa prisão domiciliar na cidade de Roma. Já tinha esse negócio de prisão em casa desde aquele tempo, né? Não tinha ainda tornozeleira eletrônica, mas a prisão domiciliar já tinha. Então ele está preso numa prisão domiciliar, e esta prisão, obviamente, ele pode receber pessoas, ele só não pode sair daquele lugar. E ele então está preso na cidade de Roma, e ele recebe pessoas, e então ele recebe um homem chamado Epafrodito. Olha, você que ainda não tem um filho, e que se você tiver um filho homem, está aí uma boa sugestão. Epafrodito, ele recebe esse homem vindo de Filipos, e Epafrodito traz então uma oferta, porque aquela igreja tinha se apegado ao apóstolo Paulo. Era a terceira vez que aquela igreja de Filipos então enviava uma oferta para Paulo. Não era a primeira vez, já era a terceira vez que eles faziam isso. E aquela igreja de Filipos e Paulo criaram um relacionamento muito afetuoso. Havia um carinho especial de Paulo por aquela igreja, e havia um carinho muito especial daquela igreja pelo apóstolo Paulo. Então, quando aquela igreja sabe que Paulo está preso, aquela igreja então envia ali uma comitiva de pessoas e envia aquela oferta, para que aquela oferta pudesse ajudar a vida do apóstolo Paulo. Paulo então aproveita a ocasião para enviar através daquelas pessoas uma carta para aquela igreja. E nesta carta que Paulo envia para aquela igreja, Paulo então trata de trazer alguns ensinamentos, mas Paulo trata também de agradecer, Paulo trata de manifestar a sua alegria pela vida daquelas pessoas, Paulo trata de manifestar a sua alegria pela obra de Deus que tinha se iniciado na vida daquelas pessoas. E Paulo então vem falar com aquela igreja, e Paulo começa no capítulo 1, e ele traz esse texto que nós lemos. Às vezes eu fico pensando que talvez Paulo fale a respeito disso,
Porque talvez a circunstância que Paulo estava vivendo, a circunstância que Paulo vivia agora preso, talvez viesse a abalar a fé daqueles novos convertidos. Talvez a prisão de Paulo viesse a abalar a fé daquelas pessoas que estavam iniciando a sua caminhada com Deus. Então Paulo fala: olha, a boa obra que Deus começou na vida de vocês, Deus vai continuar aperfeiçoando. Talvez esse texto seja uma forma de Paulo dizer: olha, não se preocupem com a minha circunstância, não se preocupem com aquilo que está acontecendo, não se preocupem com as perseguições, porque houve inclusive perseguições na cidade de Filipos contra aquela igreja. Paulo está dizendo: não se preocupe, porque existe uma obra que Deus iniciou, e esta obra é responsabilidade do próprio Deus em aperfeiçoar, em continuar esta obra. Paulo então traz uma palavra de esperança, Paulo traz uma palavra de fé para aquelas pessoas que talvez estivessem diante da circunstância da prisão do apóstolo Paulo. Talvez essas pessoas estivessem com a sua fé abalada, talvez estivessem preocupados. Nós vivemos dias hoje onde as pessoas estão preocupadas. Houve uma mudança na nossa nação, houve uma mudança no nosso país, e eu vejo muitas pessoas preocupadas, eu vejo muitas pessoas desesperançadas, eu vejo muitas pessoas: e agora o que vai acontecer? Querido, eu não sei o que vai acontecer, mas uma certeza eu tenho: a obra que Deus começou na sua vida, ela será aperfeiçoada por Deus. A obra que Deus começou na vida dessa igreja, ela será aperfeiçoada por Deus. A obra que Deus começou na vida dessa nação é responsabilidade de Deus, e Deus vai cuidar, porque Deus cuida da sua obra. Independente da circunstância que nós estejamos vivendo, independente do momento, daquilo que está acontecendo, Deus é responsável pela sua obra, e Deus é responsável pelo aperfeiçoamento da sua obra. Ainda que nós venhamos a passar dificuldades, ainda que nós venhamos a passar momentos de adversidade, ainda que nós venhamos a passar momentos de aflições, ainda que nós venhamos passar um tempo difícil, Deus é responsável por sua obra, Paulo está dizendo, e é Ele quem vai aperfeiçoar. E é preciso você lembrar e entender que muitas vezes o deserto é quando Deus nos molda. É no deserto que Deus nos molda. É no deserto que Deus vai nos aperfeiçoando. É no deserto que Deus vai nos deixando melhor. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, ninguém ficou melhor no tempo bom, pelo contrário. Quando as coisas iam muito bem, Israel pecava, se desviava. E a história da igreja é assim também. Mas quando tem lá uma dificuldade, quando tem uma luta, as pessoas se apegam a Deus, as pessoas se apegam em oração, as pessoas vão buscar o Senhor. Eu falei de manhã, tinha um monte de velho aqui de manhã, porque lembraram, né? Você lembra daquelas televisões que você virava o seletor de canal, fazia toque, 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 né? Aí você, só os velhos riram aí, ó, que lembra. Aí você colocava lá no canal, e aí você ia o que? Na sintonia fina, porque você colocava no canal, ainda ficava tudo nublado assim, aquele monte de, né? Aí você ia num outro botãozinho que era sintonia fina. O deserto é a sintonia fina de Deus, melhorando, nos aperfeiçoando, nos deixando melhor, nos deixando mais claro, nos deixando mais transparente, nos deixando mais espirituais. Então as dificuldades, elas não podem ser vistas apenas: ah, o inimigo. Tem gente que tudo é o diabo. O diabo, ele é endiabrado, né? Mas nem tudo é ele, irmãos. Às vezes tem coisas, algumas circunstâncias difíceis da sua vida. Às vezes é Deus te deixando ser melhor. É Deus usando uma adversidade para te fazer melhor. É Deus usando uma circunstância para te deixar melhor. E a gente precisa compreender isso. A gente precisa entender essa circunstância. Paulo então está falando para aquela igreja que: olha, ainda que eu esteja preso agora, ainda que a minha circunstância seja diversa, a obra que começou na vida de vocês, Deus vai se encarregar de aperfeiçoar. Paulo está dizendo para aquela igreja: olha, não fiquem olhando para mim, não fiquem olhando para o homem, olha para Deus, Ele é o responsável pela obra. A obra é dele, a obra não é de homem algum, a obra não é de Paulo, a obra não é de Pedro, a obra não é de pastor algum, mas a obra é de Deus, e Deus é responsável por aperfeiçoar a sua obra.
Então Paulo fala aos Filipenses: olha, a obra que Deus começou, a boa obra que Deus começou, Ele vai aperfeiçoar. Às vezes nós vamos passar por uma luta, vamos passar a sintonia fina de Deus, um deserto, um aperto, mas é nesses momentos que Deus vai nos melhorando, é nesses momentos que Deus vai nos tratando. Então nós precisamos entender que Deus tem uma obra nas nossas vidas, e essa obra começa desde a eternidade. Existe um plano de Deus desde a eternidade. A Bíblia fala que o Senhor já nos conhecia, já nos chamava pelo nome, ainda no ventre da nossa mãe. Na eternidade o seu nome já estava escrito, na eternidade Deus já tinha uma obra escrita para você. E às vezes algumas pessoas, elas olham para a sua vida, elas olham para a sua história, e muitas vezes essa história é mais marcada por feridas, é mais marcada por decepções. Às vezes existe história que é mais marcada pelo insucesso do que pelo sucesso. Às vezes existem histórias que é marcada realmente por situações difíceis, por situações complicadas. E a pessoa diz: olha, minha vida é muito ruim. Eu acho que Deus não olha para mim. Eu acho que Deus não se preocupa comigo. Eu acho que Deus não tem uma obra para mim. Eu acho que Deus não tem um plano para mim. Mas eu quero dizer para você nessa noite que isso não é verdade, porque a palavra de Deus diz que Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a sua vida, e o plano de Deus não começa hoje, o plano de Deus já começou na eternidade. Desde a eternidade, o Senhor olhou para você, o Senhor olhou para você, o Senhor te chamou pelo nome. Existe uma obra de Deus. E às vezes quando nós olhamos para a nossa vida, nós ficamos perguntando: cadê Deus? Será realmente que Deus tem um plano para mim? Parece que Deus tem um plano para todo mundo, menos para mim. Então nessa noite eu quero falar com vocês a respeito da obra de Deus, e a respeito dos planos de Deus. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é: o plano que Deus tem para nós é um plano de bem e não um plano de mal. Veja o que diz o profeta Jeremias no capítulo 29. Profeta Jeremias no capítulo 29, no verso 11. Jeremias 29, verso 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos, em outra tradução os planos, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O profeta Jeremias está dizendo: olha, Deus tem sim um plano para vocês. Deus tem sim um plano para a sua vida. E o plano de Deus não é um plano de mal. O plano de Deus não é um plano de maldade. O plano de Deus não é uma estratégia para complicar a sua história, para complicar a sua vida. O plano de Deus é um plano de bem. Deus tem um plano, diz o profeta Jeremias, e é necessário. Plano é uma coisa muito importante para qualquer obra. Até o próprio Deus, então, tem planos para a sua obra. É necessário que nós venhamos a planejar, é necessário que nós venhamos a fazer planos, e é necessário, mais do que todas as coisas, que os nossos planos estejam em conformidade com os planos de Deus. Mas é necessário ter planos, não é verdade? Não são apenas os engenheiros e os técnicos que falam isso, o próprio Jesus diz isso. Jesus diz: olha, quem vai construir uma obra e não planeja antes para ver se vai ter condição de terminar essa obra, né? Porque tem muitas pessoas que começam uma obra e não terminam, não é verdade? Às vezes você anda na rua, você vê as casas, o reboco foi até metade da parede assim só, né? Por que foi até a metade? Porque não planejou para ter mais, né? Então quando vai se fazer uma obra é necessário pensar, é necessário planejar. Está começando o ano aí, ó. Faça um plano para a sua vida. A pastora Anissa estava falando sobre isso essa semana. Faça um plano para a sua vida, o que você deseja conquistar, o que você deseja fazer. Faça um plano. Então planejar é uma coisa necessária, uma coisa que precisa ser feito. Então nós precisamos, e a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender é que os planos e propósitos de Deus para nós são planos de bem e não planos de mal. Às vezes nós passamos por dificuldades, às vezes nós passamos por lutas, e isso muitas vezes nos leva alguns a duvidar de Deus, a duvidar do cuidado de Deus, duvidar do amor de Deus. Quantas são as pessoas que falam: acho que Deus não está nem aí para mim, porque olha quanta luta eu estou vivendo, olha quanta dificuldade. A pessoa diz: minha vida não dá certo, minha vida
daqui para frente é só para trás. Não é verdade? Toda hora, como pastor, nós encontramos pessoas assim, desesperançadas, e achando que estão soltas no universo. Agora, é importante entender que muitas vezes as adversidades que nós vivemos, elas são consequências de escolhas erradas nossas. Muitas das adversidades que nós vivemos, elas são consequências das más escolhas que nós fazemos. Mas não é plano de Deus te fazer mal. A Bíblia diz que não é plano, o mal não é plano de Deus. O plano de Deus é o bem. A palavra diz: eu sei o plano que eu tenho a vosso respeito, plano de bem e não plano de mal. A Bíblia diz que Deus tem um plano para nós, e esse plano é um plano de bem. Ele é bom. E querido, nós precisamos entender que não é o momento da nossa vida que determina qual plano Deus tem para nós. Não é aquilo que você está vivendo que determina quem é Deus. Não é o momento que você está passando que determina o plano de Deus, é o contrário. Mas é Deus que determina todas as coisas. E ainda que Deus permita que nós passemos por dificuldade, ainda que Deus permita que nós venhamos a passar por lutas, ainda que Deus permita que nós venhamos a passar pelos desertos, o plano que Ele tem para as nossas vidas é um plano de bem. Às vezes é necessário passarmos por momentos difíceis para que nós venhamos a nos encaixar nesse plano de bem de Deus. Às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam, e o que nós estamos vivendo, Ele não vai determinar quem é Deus. O que nós estamos vivendo não determina quais são os planos de Deus, porque a palavra já diz: o plano de Deus é um plano de bem. A segunda coisa que nós aprendemos sobre a obra de Deus e sobre o plano de Deus é que a obra de Deus, ela vai além da circunstância. A obra de Deus vai além daquilo que você está vivendo. Veja lá Jeremias capítulo 29, verso 14. Jeremias capítulo 29, verso 14 diz assim: e serei achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias escreve uma palavra de esperança para um povo que está vivendo o momento mais difícil da sua história. Jeremias escreve uma palavra de restauração para o povo que vive o pior momento da sua existência. Jeremias está escrevendo uma palavra de restauração para um povo que foi invadido pela grande Babilônia. Jeremias está em Jerusalém. Ele é uma das pessoas que ficam em Jerusalém, na invasão de Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor, com todo o exército da Babilônia, permitido por Deus, consequência do pecado daquele povo, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, e Jerusalém é destruída totalmente, o templo é destruído, pessoas são mortas, pessoas são levadas como escravos. Enquanto Jeremias escreve essas linhas, enquanto Jeremias fala uma palavra de restauração, enquanto Jeremias escreve uma palavra de esperança, Jeremias ainda sente o cheiro de corpos que estão queimando. Enquanto Jeremias escreve essa palavra de esperança, Jeremias ainda ouve o choro de mães que perderam seus filhos. Enquanto Jeremias escreve uma palavra de esperança, Jeremias olha pela janela e vê uma cidade destruída, e vê um povo arrasado, e vê uma nação destruída. Deixa eu te dizer algo, querido, mas Deus já planejou a restauração. Deus já planejou que este povo voltaria de novo para a sua cidade. E ainda que a circunstância que esse povo esteja vivendo é uma circunstância de destruição total, Deus está dizendo: olha, eu tenho um plano de restauração para esse povo. Olha, eu tenho um plano de restauração para a vida dessas pessoas. Olha, eu tenho um plano de bem para a vida dessas pessoas. Por isso eu quero te dizer nessa noite, ainda que você passe o pior momento da sua vida, ainda que você viva o pior momento da sua história, ainda que o seu casamento viva uma destruição, ainda que a vida dos seus filhos esteja totalmente destruída, ainda que a sua vida financeira sejam ruínas, ainda que a sua vida emocional esteja destruída,
A palavra que Deus tem para você nessa noite: olha, eu vou restaurar, eu vou fazer algo novo dessas ruínas, e Israel vai viver novamente, Jerusalém vai viver novamente, porque não é a circunstância que determina o plano de Deus. O plano de Deus, ele não está preso à circunstância. O plano de Deus não está preso à circunstância. Não é o que você vive que determina quem Deus é. Não é o que você está passando que determina quem Deus é. Para de dizer muitas vezes: ah, Deus não ouve minha oração. Ah, Deus não me ama. Ah, Deus não está nem aí para mim. A tua circunstância adversa, na maioria das vezes, ela é resultado das tuas escolhas erradas. Mas mesmo quando você escolhe errado, mesmo assim Deus tem um plano de restauração. Mesmo quando a adversidade é permissão de Deus, como era o caso de Israel, de Jerusalém nesse momento, ainda assim Deus tem um plano de restauração, porque a palavra não mente, a palavra diz que os planos de Deus são planos de bem e não planos de mal. Os planos de Deus vão além das circunstâncias, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Jó capítulo 42, do verso 1 ao verso 6, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó passa o tempo mais difícil da sua história, passa o tempo mais difícil da sua vida. Jó, enquanto fala essas coisas, ele está sentado num monte de caco, de terra, raspando as suas feridas, a lepra do seu corpo, com um caco de telha, sendo acusado pelos seus amigos, dizendo: olha Jó, você está passando isso porque você é pecador. Sendo acusado, emocionalmente abalado, emocionalmente destruído, fisicamente destruído, perdeu a sua família, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, e não restou mais nada, só Deus. E quando a nossa vida chega nessas esquinas, que não resta mais nada, só Deus. Às vezes a nossa história chega em momentos que não restam mais nada, só Deus. Jó então chora, Jó ora e fala com Deus, e talvez ele esperasse que Deus falasse: olha Jó, a situação é assim, o que aconteceu com você? Mas Deus fala: Jó, você não entende nada ainda. Você quer respostas para aquilo que está acontecendo com você, Jó? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Jó: por que o sol nasce? Por que o sol se põe? E Jó, que queria colocar Deus na parede, fala: eu não sabia de nada. Que quando nós encontramos com Deus nessas esquinas da nossa vida, onde a nossa história passa por momentos difíceis, às vezes Deus faz assim, e os nossos olhos são abertos. Os nossos olhos são abertos. E aí Jó contempla a grandiosidade de Deus. Jó contempla quem Deus é. Porque a circunstância, querido, a circunstância era como uma nuvem que muitas vezes nos deixa cego. Ela faz com que eu e você não possamos ver quem é Deus, quais são os planos de Deus. Ela faz com que nós venhamos a esquecer aquilo que Deus tem para nós. Nós ficamos cegos.
É como se fosse uma fumaça, é como se fosse uma nuvem que tapasse os nossos olhos. Num momento Deus abre os olhos de Jó, e Jó pode contemplar. A nuvem da circunstância muitas vezes não permite que nós vejamos as coisas. A nuvem da circunstância não permite que nós vejamos a vontade de Deus, o plano de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Abraão está ali, na sua cabana, na sua barraca, na sua tenda, olhando para a sua história, olhando para a sua vida, e falando: olha, um dia Deus falou que eu ia ter um filho, mas estou eu aqui com 90, e nada de filho. E aí Deus vem falar com Abraão, e Deus começa a falar com Abraão a respeito dos planos dele. Deus começa a falar com Abraão a respeito das promessas dele. Abraão não estava muito bom aquele dia, irmãos. Acho que ele não estava muito bem. Ele fala: Deus, para com essa história, Deus. Para de falar, Deus, que você tem um plano para mim, Deus. Para de falar que o Senhor vai me dar filhos. Para de falar que a minha posteridade será gigantesca, Deus. Porque olha aqui, o Senhor está falando isso faz 30 anos e estou eu aqui, ó. Quem vai herdar minhas coisas é esse Damasceno, é meu servo. Porque eu ainda não tenho um filho. E aí, querido, nós aprendemos mais uma coisa. Quando nós estamos dentro da nuvem da circunstância, nós temos que sair para fora, e nós temos que subir, nós temos que olhar para cima. Uma vez Deus falou comigo, eu estava na estrada dirigindo, e quando eu estou dirigindo, viajando, muitas vezes eu vou ali ouvindo um louvor, eu vou ouvindo as coisas ali, vou falando com Deus, e um dia Deus falou assim: olha, existe circunstância, quando você está dentro da cova, jogado que nem José dentro da cova não adianta olhar para frente, não adianta olhar para o lado, não adianta olhar para o outro lado. No mais difícil da sua vida, igual José dentro de uma cova, só tem um lugar para onde você pode olhar, é para cima. Abraão sai da sua tenda e Deus fala: Abraão, na circunstância você se escondeu, você foi para a caverna da comiseração, da autocomiseração, você foi para a caverna da autojustificação, você foi para a caverna de colocar a culpa nos outros, pelos teus insucessos, pelos teus fracassos. Mas sai de onde você está, Abraão, olha para cima. Olha para cima, Abraão. Se você puder contar todas as estrelas dos céus, assim como são incontáveis as estrelas do céu, assim também será a sua descendência. Mas às vezes quando a gente está dentro da nuvem da adversidade, ao invés de olhar para cima, a gente vai para o fundo de uma caverna, que é essa caverna da depressão, que é essa caverna da autojustificação, que é essa caverna de ficar apontando, culpando o pai, culpando a mãe, culpando os antepassados. Ah, minha vida é assim porque meu avô não sei o quê, não sei o quê. E a gente começa: minha vida é assim porque eu não tive uma boa escola, e fica ali. Deixa eu dizer algo para você: você é crente, você recebeu o Espírito Santo na sua vida. Se você está na nuvem da adversidade, está passando por um tempo difícil na sua vida, não é hora de se enfiar numa caverna de autocomiseração, não é hora de se enfiar numa caverna de lamentar, de raspar as feridas com telhas, mas é hora de olhar para o alto, porque o salmista diz: elevo os meus olhos para o alto, pois do alto vem o meu socorro é o Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Você chegou numa esquina da tua vida muitas vezes, você precisa agora decidir: ou você se afunda nessa caverna que você está, ou você sai para fora como Abraão, olha para cima. Eu falei de manhã, uma experiência interessante é quando você vai voar, né? Quem aqui já voou de avião? Levanta a mão. Bastante gente. Você entra naquele negócio, ele pesa não sei quantas toneladas, e aí você fala: será que esse negócio sai do chão mesmo? Olha o tamanho desse negócio aqui. E ele vai e começa ali, e o piloto lá bota uma primeira, quando ele bota uma segunda, aquele bichão começa a tremer tudo. Ele começa a fazer assim. Você fala: meu Deus do céu, tem
um alumíniozinho aqui de 3 milímetros entre eu e o ar lá fora. E aquilo vibrando, tudo chacoalhando, ele põe uma segunda, o bichão levanta o bico. E aí ele levanta, ele começa a passar, e tremendo, vai tremendo tudo, e quem tem medo já se agarra no outro, o católico já faz o sinal da cruz, né? Eu lembro uma vez, eu falei de manhã, estava eu e o pastor Adilson indo para Porto Alegre, e pegamos o voo ali. O pastor Adilson até hoje tira sarro de mim por causa disso, né? E o voo está subindo, daqui a pouco uma mulher do meu lado, eu estava aqui, sentado aqui, tinha o corredor, e uma senhora já, não sei se era a primeira vez que ela voava, mas era uma senhora já de certa idade, assim. O avião começou a subir, começou a chacoalhar, entrou naquela nuvem, ficou escura. A mulher, pelo amor de Deus, moço, me dá sua mão aqui para eu segurar, que eu tenho medo. E o pastor Adilson se partindo de rir, né? Porque ele começa a subir, e ele vai chacoalhando tudo, e ele entra na nuvem. Além de chacoalhar agora está tudo escuro. Você não vê nada, ele está numa nuvem. E às vezes eu já voei saindo daqui com chuva, terrível ainda, e raio, e trovão, e trovoada, e raio, e chuva. Você fala, Jesus, se a tua vida não está certa com Deus, você se acerta naquele momento. E ele começa a subir, chacoalhando, entra naquela nuvem escura, fica tudo meio nublado, você não enxerga nada. É a nuvem da adversidade, você não enxerga nada. Mas de repente ele continua subindo, ele continua subindo, ele continua subindo, ele continua subindo. De repente ele passa daquelas nuvens. E quando você percebe, acima das nuvens escuras existe um céu azul lindo, maravilhoso, um sol maravilhoso, é tudo claro. Aí ele fica reto assim, e aí ele vai, parece que nem está voando mais. Aí você já tira o cinto, você já levanta, já tira o sapato. Querido, deixa eu te dizer, se você está no meio da nuvem da adversidade, não é para baixo que você vai. Você está vivendo um tempo difícil na sua vida, não é para baixo que você vai, continua indo, nem que trema, mas continua subindo, nem que a coisa esteja tremendo na sua vida, continua subindo, bota uma segunda, vai subindo, vai passar das nuvens. E você vai ver que Deus, acima das nuvens da adversidade, Deus tem para você um céu azul, um sol brilhando. A circunstância não determina o que Deus tem para você. A circunstância não determina os planos de Deus, o plano que Deus tem para você. É para cima, é para este lugar que nós vamos, é para cima, para cima. A gente vive um tempo das pessoas se apequenando. É óbvio. E eu não estou falando de gente que está doente. Nós sabemos que existem muitas doenças emocionais, patologias. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que às vezes a gente se deprime. Sem ser depressivo, a gente se deprime. É um momento difícil, é a dificuldade, é a aflição, é a nuvem escura, que não deixa a gente ver o futuro, que não deixa a gente ver aquilo que Deus tem para nós. Essa nuvem às vezes baixa do nosso lado. E aí, querido, só tem um lugar que você vai, é para cima, para cima. A terceira coisa, para finalizar, os planos de Deus vão se cumprir, pois Ele é fiel. Querido, veja o que diz Hebreus capítulo 10, verso 23. Hebreus capítulo 10, verso 23. Hebreus capítulo 10, verso 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Se você não entendeu nada do que eu falei, pelo menos isso entenda e saia daqui com isso. Os planos de Deus vão se realizar na sua vida. Os planos de Deus vão se realizar na sua vida, não por você, não pelaquilo que você é, pelaquilo que você faz, pelaquilo que você tem, pela sua história. Os planos de Deus vão se realizar na sua vida, porque a palavra diz que Deus é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Faz parte do caráter de Deus, a fidelidade de Deus. Eu ensino para os alunos em Teologia Sistemática 1,
os atributos de Deus, faz parte daquilo que Deus é. Às vezes eu vejo as pessoas falando algo que é errado, teologicamente não se sustenta, mas eu tenho certeza que você já ouviu isso, e se você já disse isso, eu preciso te corrigir nessa noite. E se você quiser saber mais sobre isso, você faz inscrição lá na EDM. As aulas começam agora, dia 9, né? 9 de fevereiro. Eu já vi gente dizendo, a única pessoa que pode frustrar os planos de Deus para você é você mesmo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Jó disse, bem eu sei que os teus planos jamais podem ser frustrados. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E não apenas isso, Ele é fiel para cumprir os seus planos. Ele é fiel para cumprir os seus planos. Não é a circunstância que você vive, não é a tua história, não é a tua genealogia que determina aquilo que Deus tem para você e aquilo que Deus deseja para você, mas é Deus. E querido, Ele é fiel, diz o texto, Ele é fiel para cumprir os seus planos. Tem uma família ali, ó, fique de pé, vocês aí, fique de pé lá, ó. Tá vendo aquela família lá? Aquele rapaz ali, ó, do meio ali, o pai, o filho e a mãe. Eu não vou falar o nome, sabe por quê? Porque eu esqueci. Eu não guardo. Como é que é o nome dele? Pablo. Pode sentar. Uns dias antes do Natal, a Dalila me mandou uma mensagem: pastor, tem aqui uma família, são familiares da Franca aqui do GC, eles sofreram um acidente de automóvel, eles estão lá hospitalizados, todos lá no hospital do Rocio, em Campo Largo. Tem um menino de 16 anos, 16, né? 16? 15 anos. Ele está lá entubado, pastor. Está lá em estado de coma. Será que você pode ir lá orar por eles? Falei, claro. Esse é o trabalho da igreja. Ir onde estão as pessoas que precisam, ir onde estão as pessoas com necessidade. Peguei meu carro, fui lá para Campo Largo. E cheguei lá, o pai não estava, tinha saído. Diz que ele estava um pouco triste pela circunstância de ver o filho entubado ali. Tinha dado uma saída para respirar, estava só a mãe. Geralmente as mulheres são mais fortes para essas coisas, né? É verdade, sempre é assim. Não é só você, irmão, todos os homens assim fogem. A gente é mais fraco para essas circunstâncias difíceis. E estava a mãe e estava a avó, né? E aí eu cheguei lá, eu vejo naquele leito de UTI, aquele menino lá, entubado, né? Todo cheio de fio amarrado nele e preso nele e tal, e monitorando a circunstância. Ele sofreu um acidente grave de carro. A circunstância é difícil, a circunstância é complicada, é a nuvem escura que a família vive, né? É um momento difícil que uma família vive. Talvez outros já passaram por isso, mas eu orei por ele, e no meu coração eu criei, porque um dia Deus falou para mim: você nunca ore por ninguém sem crer que eu posso curar uma pessoa. Eu orei por ele, falei: pai, cura esse jovem, tem 15 anos, pai, tem 15 anos, tem uma história ainda para se fazer. Mas querido, deixa eu te dizer, ainda que a circunstância seja adversa, ainda que a circunstância seja difícil, há um plano de Deus na vida desse jovem. E olha, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. É o Senhor que se encarrega de cumprir os planos que Ele tem a nosso respeito. É o Senhor. É o Senhor. Sábado, né? Nós fizemos o sepultamento da avó Glenda, a avó da Bruna, mãe do Volney. E 84 anos ela faleceu, viveu uma vida, tem uma história. Mas eu estava lembrando lá, enquanto eu falava lá no cemitério, fazíamos o sepultamento, eu estava falando e me lembrei. Ela tem 85 anos, tinha 85 anos. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu acho,
Eu estava um dia aqui no Nova Jerusalém. Esse Nova Jerusalém ainda aqui na terra. Tem uma que é no céu, né? Mas essa ainda aqui. Estava aqui no Nova Jerusalém, o condomínio que tem aqui na frente. Num GC, por isso que eu digo GC é um lugar abençoado, né? Os GCs vão voltar. Não fica fora do GC que você perde a benção. Estávamos ali no GC e por algum motivo eu comecei a falar sobre batismo. O assunto nem era batismo, mas eu não sei porquê. Eu comecei a explicar a respeito do batismo. Eu comecei a dizer assim, olha, o batismo, ele é o testemunho da nossa fé. Quando nós cremos em Jesus, nós testificamos a respeito da nossa fé através do batismo. E aí eu comecei a falar isso, de repente a vozinha falou assim, ah, pastor, com 80 anos já ela tinha. Ah, pastor, agora eu entendi. Olha o que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ela disse, agora eu entendi, pastor, sobre o batismo. Agora eu quero até me batizar. Eu falei, vó, eu vou te batizar então, vó. Aí a gente trouxe ela fez o curso de batismo, uma dificuldade, porque a perna dela era amputada, né? O Vonei subia com ela ali para o curso de batismo lá em cima, ela veio em todos os cursos de batismo, e aí nós batizamos ela aqui na cadeira de rodas, aquela cadeira de banho, colocamos aqui dentro, batizamos a vozinha há uns 5 anos atrás, com 80 anos já, e ontem com 85, fizemos o sepultamento dela. Ela está com Deus, está com o Pai, está descansando. Mas sabe por que isso? Porque havia um plano de Deus, que quando ela tivesse 80 anos, um dia ela ia ouvir a palavra, e ao ouvir a palavra ia entrar no coração dela, a palavra ia gerar fé no coração dela, e a fé gera salvação, a fé gera o desejo de estar com Deus, de viver aquilo que Deus tem para nós, e Deus é aquele que se encarrega de cumprir os seus planos, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Para de pensar que não, para de achar que a tua vida não vai dar certo, para de pensar que a tua família não será salva. Continua orando e continua crendo. Deus é fiel, é Ele que se encarrega de salvar. Para de pensar que você não vai viver os sonhos que Deus colocou no seu coração. Ele é fiel. Minha mãe cantava uma canção, a vida toda ela cantou, que diz assim: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como era, tu sempre sei. E o refrão diz assim: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O Senhor é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Não tem nada que mude a fidelidade de Deus. Não existe circunstância alguma que possa mudar aquilo que Deus tem para você. Não existe circunstância alguma que possa mudar os planos de Deus. A obra de Deus será aperfeiçoada na sua vida até o dia da manifestação de Jesus. E isso vai acontecer. Não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, nada pode impedir os planos que Deus tem a teu respeito. E até quando acontecem acidentes na vida, porque a vida é marcada às vezes por acidentes físicos, acidentes emocionais, circunstâncias adversas. Até quando a coisa difícil acontece, o Senhor nos resgata, Ele nos levanta. Ainda que teu momento seja o momento mais difícil da sua vida, a palavra de Deus é uma palavra de restauração.
A palavra de Deus é uma palavra de transformação. A palavra de Deus para você nessa noite é dizer: olha, bem eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de bem, não planos de mal. Fique de pé nesse momento. Fique de pé. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Primeira oração que eu quero fazer, eu quero perguntar: a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na nossa vida é o momento quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a decisão mais importante que você pode tomar. Olha, a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida não é a decisão se você vai casar, se vai ficar solteiro, não é a decisão se você vai comprar ações da Petrobras ou ações da Copel. Não, essas decisões todas são importantes, mas a decisão mais importante que alguém pode tomar para si é a decisão de dizer assim: olha, eu quero confessar Jesus como Salvador da minha vida. A palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares, é necessário então que nós venhamos a confessar. Confessar significa dizer: eu quero receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus não arromba a porta, Jesus não entra na vida de ninguém quando Ele não é convidado. É necessário que nós venhamos a confessar, a dizer: eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então a primeira oração que eu quero fazer nessa noite, eu quero orar por você. Talvez exista alguém aqui nessa noite que até hoje você não confessou com a sua boca Jesus como Salvador da sua vida. E a primeira oração que eu quero fazer é por você. Talvez o Espírito Santo está falando ao seu coração nesse momento. Esse é o momento que Deus preparou para você. Esse é o tempo que Deus preparou na eternidade para que hoje, no dia 15, né? Você pudesse estar aqui, ouvir uma palavra e você tivesse a oportunidade de dizer: eu quero receber a Jesus como Salvador da minha vida. Então a primeira oração que eu quero fazer é por você. E queria saber, existe alguém aqui nessa noite que o Espírito Santo está falando no seu coração e que você precisa dar o passo mais importante da sua vida, que é o passo de receber a Jesus como Senhor da sua vida? Existe alguém? Eu quero orar por você. Eu só quero orar por você. A única coisa que você precisa fazer é levantar um sinal com a sua mão. Levantar a sua mão. Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe. Existe alguém que deseja receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Só dá um sinal com a sua mão aí na galeria, talvez. Dá um sinal com a sua mão. Existe alguém, Deus te abençoe. Existe alguém que deseja receber, Deus te abençoe. Existe alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ter a sua história mudada, ter a sua vida transformada. Existe alguém mais que deseja receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Só mantenha a sua mão levantada assim para eu ver. Então faz o seguinte, mais uma coisa, eu te desafiei uma vez, eu vou te dar mais um desafio. Vem aqui à frente que eu vou orar com você. Venha rapidão, rápido, venha para frente. Rápido, venha. Venha aqui que eu quero orar com você. Os intercessores vão orar com vocês, intercessores. Os intercessores vão orar com vocês. Venha aqui para frente. Venha. Deus tem uma obra, e a obra do Senhor, a obra principal do Senhor é a obra de salvar, de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. A obra principal do Senhor é essa. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos, para que nós recebêssemos a salvação. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui os teus filhos, Pai, que nessa noite eles querem entregar as suas vidas a Jesus. Escreve, Deus, os seus nomes no livro da vida. Escreve, Deus, o seu nome no livro da vida. Muda a sua história, Pai. Muda a sua história, Pai. Muda a sua vida. Que o Espírito Santo faça morada nessas pessoas, Pai. A tua palavra diz que o Espírito Santo vem e faz morada. Pai, que o Espírito Santo faça morada na vida dessas pessoas, e que a partir de hoje sejam, Pai, contado como aqueles da família de Jesus, como aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Que a partir de hoje comece uma nova história nas suas vidas, Pai. Que a partir de hoje a sua história possa mudar, a sua história não seja mais a mesma, porque hoje toma uma decisão mais importante, Pai, a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Recebe-os como filhos, Pai, não mais criaturas do Senhor, mas agora filhos, porque todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Senhor, Pai. Oh, aleluias, aleluias, glórias a Deus, aleluia. Em todo tempo
Agora eu queria fazer a última oração, bem rápido também. Olha só, se você entende que aquilo que Deus falou nessa noite, você já recebeu a Jesus, seja uma pessoa que está na família de Deus, seja salvo, mas você entende que essa mensagem tem a ver com o momento que você está passando. Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida, talvez você pensou, algumas vezes passou pela sua cabeça voltar atrás. Eu queria orar com você. Se essa palavra tem a ver com você, se essa palavra tem a ver com a sua vida, se você precisava estar aqui hoje para ouvir essa palavra, se ela falou o seu coração e você entende que você precisa receber essa oração, eu quero te convidar a vir aqui à frente, bem rápido, mas bem rápido também. Nós queremos orar, os intercessores vão orar com vocês. Venha que nós vamos orar com vocês. Se essa palavra tem a ver com você, tem a ver com o momento que você está vivendo, talvez se você chegou a desacreditar de Deus, talvez se você chegou a desacreditar daquilo que Deus tem para você, talvez se você chegou a desacreditar da obra e do plano que Deus tem na sua vida, Deus nessa noite Ele quer dizer para você que Ele tem uma obra maravilhosa na sua vida, uma obra maravilhosa. Venha para frente, nós queremos orar. Vai adorando, igreja, vai adorando ao Senhor, vai declarando que Ele é bom, Ele é bom. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos apresentar ao Senhor essas pessoas, essas vidas que estão aqui, Pai, que Deus, passam talvez por momentos difíceis, passam por tempos de dificuldade, mas que hoje saem daqui crendo que a obra do Senhor é uma obra do Senhor, e Ele é fiel para completar a sua obra, Pai. Pai, abençoa suas vidas, enche o seu coração de fé, de esperança, enche o seu coração da palavra, a palavra que renova, a palavra que transforma, a palavra que traz vida, Pai, e que saiam daqui crendo que o Senhor é fiel para completar a sua obra. O Senhor é fiel para completar a sua obra, Pai. Nós abençoamos a vida dos teus filhos, abençoamos a vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você pode voltar para o seu lugar, adorando o Senhor, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor e dizendo: é fiel em todo tempo.